Espírito Santo, tenha liberdade sobre a tua casa. Espírito Santo, ministre sobre os nossos corações. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Senhor, tira toda a minha humanidade, todas as minhas limitações. Senhor, me passa em revista, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, Senhor. Pai, que somente aquilo que é para a tua igreja, que somente aquilo que é eterno, que aquilo que é para esses dias, Senhor, seja manifestado nessa casa. Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, mudados, restaurados, edificados, sarados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, as crianças podem ir para o ministério infantil. Amém? Vovó Lilia lá, tia Renata. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Samuel, você não vai passar a linha não? Tia Renata está te esperando lá, ó. Estou descalço, gente. Estou toda à vontade. Aleluia. Queridos, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo 6. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 6, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra: Deus falou a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Até aqui. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Pai, a tua palavra ela é remédio, a tua palavra ela é eficaz, a tua palavra ela é penetrante. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, que somente a tua palavra, Senhor, somente o teu Espírito Santo traga alinhamento, traga fundamento, traga restauração, traga cura, traga graça, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Queridos, por que eu voltei naquela música ali, Eu Sou Livre? Porque o título da mensagem é Verdadeiramente Livres. Verdadeiramente livres. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se pega meio frustrado, meio desanimado, com o coração em dúvida, quanto até mesmo a caminhada cristã. E eu confesso para vocês, começar todos começam.
todos começam. Namorar, todo mundo começa a namorar. Fazer virar um casamento, não é todos. Fazer virar um bom casamento, não é todos. Constituir uma família estabelecida, não é todos. Seguir e servir ao Senhor como família, não é todos. A verdade da vida, que é um desafio, irmãos, não é tão simples. A gente não pode querer viver uma utopia, e a gente às vezes acha errado. Eu sou de Jesus e está tudo certo. E eu vou encerrar com um versículo aplicando isso. O que é estar em Jesus? O que é estar firme na rocha? Estou firme na rocha, pastor. O que é estar firme na rocha? Será que a gente não é atacado, abalado? Será que a gente não cansa? Irmãos, deixa eu falar para vocês. Chegamos a 10 anos de Moriá. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, e eu viveria tudo novamente. Até os desertos. Até os desertos. Porque se não fosse os desertos, eu não seria a pessoa que eu sou. É claro que se fosse possível viver tudo de novo, as lições aprendidas, as adversidades teriam me colocado em lugares mais fáceis. Eu não iria brigar por pouca coisa, não iria perder tempo por pouca coisa. Mas a verdade é que não é tão fácil manter o ritmo. Irmãos, olha para a nossa vida, para a nossa família, que a gente percebe muitas coisas. Você há de concordar comigo o quão dedicado o pastor é aos nossos jovens. Mas qual foi o nosso último culto de jovens? Qual foi o nosso último sábado da amizade? Irmãos, eu não dou conta. Eu não sou super-herói, eu não sou um homem de ferro. Não dou conta de tudo. E eu preciso fazer conforme as nossas forças. E eu não quero que você faça nada além. Mas a gente precisa fazer, antes de eu falar qualquer coisa da igreja, eu quero falar algo até mesmo de mim. Até na ceia, a gente primeiro julga a si mesmo. A gente passa a régua primeiro em nós. Não é tão fácil. Irmão, sem querer me valorizar ou justificar, são 10 anos de ministério. E eu sempre continuei trabalhando secularmente. Então eu consigo pouco tempo para viver da obra, mas não justifico isso. Mas reconheço a nossa humanidade, as nossas limitações. Por que eu estou falando isso? Porque essa igreja nasceu principalmente com o esmero do ensino da palavra. Leia-se Escola Dominical. Nós começamos na casa da irmã Helenice, em cultos, e ali os meninos atrapalhando muito. Fomos para um imóvel dela para que a gente pudesse ter um espaço melhor e organizar isso. E nascemos igreja desde o início e com a Escola Dominical. Nós temos fotos de 2015 já com a escola bíblica, porque o ensino da palavra ele é fundamental. E não por gosto, não por vontade, tivemos que cancelar a escola bíblica dominical. E a igreja convive com isso como uma normalidade. Irmãos, para mim é anormal
uma igreja que não ensina a Bíblia. E depois nós experimentamos muitas dificuldades, passamos pandemia, e a igreja cresceu pós-pandemia. Mas um esvaziamento do culto de quinta-feira, onde eu mais trabalho a palavra, onde eu mais ensino, isso fechou meu coração. Eu falei, o povo não quer nada com Deus. Irmãos, eu faço isso aqui para cuidar da minha casa no sentido físico. Se você for no meu quartinho de ferramenta, que eu fiz tudo arrumado, tudo top, tem uma bancada, uma morsa, tem todos os lugares das ferramentas, eu amo ferramenta. Você tem que entrar lá assim, ó, para pegar as coisas, porque tá muita poeira. Eu saio de lá quase gripado, porque eu não tenho tempo já, muito tempo para aquilo lá. As minhas válvulas de descarga lá em casa, quando eu aperto para dar descarga, escorre água no azulejo, tem que trocar os reparos. Eu sei trocar, não vou chamar ninguém para fazer isso para mim, mas eu não tenho tempo. Eu prefiro ler a Bíblia, eu prefiro estar contactando alguém, conversando, sabendo, atendendo. E eu vou administrando com a esposa. Mas vou arrumar, fica tranquilo. Irmãos, só um tiquinho daquilo que a gente entrega. Irmãos, e longe de mim toda vaidade e sensacionalismo, não é sobre isso. Mas eu preciso que a gente pense o quanto que a gente entrega. Irmãos, eu me fiz escravo da cruz de Cristo. Se eu morrer hoje com o meu quartinho, com as minhas ferramentas abandonadas, eu morro feliz em paz. E aí eu comecei a ficar triste porque eu abri mão da minha casa. Eu abri mão de algumas coisas que Deus me confiou, como a estrutura que Deus me deu. Eu tenho uma boa casa. É uma casa de quase 30 anos, não é nova. Mas eu não cuido dela como eu gostaria de cuidar. Eu não ajudo a Renata como eu gostaria de ajudar. Se eu tivesse trocando tudo isso e falasse assim, a igreja está avançando, as pessoas estão conhecendo mais de Deus, as pessoas estão amando mais a Deus, as pessoas estão entendendo o Espírito Santo, as pessoas oram em línguas, as pessoas estão fluentes em oração, estão firmes no culto de segunda-feira, o culto de quinta é maravilhoso. Aí não está. Segunda-feira vem 5, 6. Quinta-feira passada agora teve 8. Irmãos, nós somos mais de 70 vidas. Cadê os outros que estavam aqui? Eu sei que Miriam e o Peterson estão envolvidos na política. O Peterson é um dos candidatos, né? Meu candidato, votei nele. Não está aqui. Entendo a ausência, é um dia atípico. Sei que esteve até um pouco ausente nos outros dias, mais a Miriam. Mas são dessa casa e a gente sabe, a gente entende. Mas quantas pessoas abrem mão de um culto de ceia? E aí, irmãos, eu me desvesti de muita coisa, eu busquei muita coisa, eu tenho olhado muita coisa. E eu dedicado aos cultos de quinta-feira, ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, aqueles que oram em línguas, oram bem. Que nós precisamos entender o nosso entrar para o quarto e orar, buscar a face do Senhor, ouvir ao Senhor. Nós precisamos estar mais atentos àquilo que o Espírito Santo está falando. Irmãos, eu ministrei cada culto para 8 aqui, muita coisa. E eu comecei a falar assim, como os irmãos, a maioria não vem na quinta, mas está todo mundo na faculdade, está todo mundo muito ocupado, é porque eu sei que estuda, né? Que não é, né, irmãos? Então eu comecei a avaliar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado como um todo, fica fragmentado.
Imagina se a gente vivesse a nossa vida espiritual, a nossa vida normal, humana, só comendo, almoçando, jantando e tomando café só aos domingos. Você acha que você estaria saudável? Você estaria saudável vivendo uma vida espiritual de domingo? Irmãos, você sabe que eu abomino a religiosidade. Não é sobre estar frequente no culto. Mas aí eu olho para aquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Eu vejo aquilo que é o propósito do Senhor como palavra. E eu vou voltar na leitura do texto. Deus falou a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fiz conhecidos. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhe dar uma terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, o quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Há um Deus que tem prazer de falar assim: olha, não esqueça, eu sou o Senhor. Eu tenho ouvido os gemidos de vocês. Esse é o nosso Deus. Mas como é a nossa... Isso aqui é o texto lá dos escravizados pelo Egito. Qual é o grito e a oração hoje do povo que está escravizado nos dias de hoje? Irmãos, é incrível. A gente tem tempo e disponibilidade para muita coisa. Para série, então, nem se fala. Para rede social, nem se fala. Mas um propósito com Deus são poucos. Se aliançar com Deus são poucos. Buscar a Deus continuamente são poucos. Buscar o Senhor de forma a crescer no Senhor são poucos. Então eu comecei a olhar, e aqui eu não vou referir a Moriá, preste muita atenção que eu vou repetir, eu não estou falando de Moriá, estou falando da igreja. Quantas famílias, quantos casais, quantos filhos em guerra, perdido, mulheres mal amadas, homens confusos e perdidos, filhos sem direcionamento e sem amor. Irmãos, é muitos. Irmãos, eu não estou desistindo do ministério, nem vou parar. Mas uma verdade eu deixo aqui. Não é fácil seguir firme, permanecer no lugar. E a Bíblia é clara: nos últimos dias os crentes, não é os ímpios não, vão perder o amor pela obra. Você tem visto guerra, rumores de guerra, tantas coisas aí, julgue você. Pais contra filhos, filhos contra pais. Sim ou não, irmãos? De tudo. De tudo. Nós temos hoje uma nação doente. Obrigado, filho. Nós temos hoje uma nação, um povo doente. E eu digo no sentido geral. Nós temos hoje uma igreja doente. Uma igreja doente gerando gente doente. Queridos, e eu confesso para vocês que eu ia intercalar aqui vários versículos de Êxodo antes de fazer um pouco a introdução. Mas eu acabo me desnudando porque é chato vir para cá para dar sabão em adulto. É chato. Não é o meu desejo. Mas eu preciso que a gente possa
entender. Queridos, é engraçado quando você lê Gênesis, o povo clamava. O povo gemia mais na realidade do que clamava. Mas eles não tinham uma consciência de viver uma liberdade. Eles estavam ali sendo subjugados, escravos. Moisés chega e fala assim: aqui, junta os trem e vão embora. Você é doido? Nós vamos arrumar problema. E aí quando Moisés se manifesta, o que acontece? O que Faraó faz? Para de entregar a palha para eles, aumenta a carga de trabalho deles, porque eles estão tendo muito tempo para conversa paralela e coisa que não é o projeto de Deus. Estou brincando, irmãos, coisa que não é paralela. E aí aumentou o jugo. Então a igreja hoje, os filhos de Deus, parece que não querem romper com a escravidão, porque tem medo de aumentar o jugo, de ter que trabalhar mais. E as pessoas preferem viver refém, e em sua mente, em sua vida, eles continuam assim: pelo menos aqui tem cebola para a gente comer, e a gente é feliz comendo cebola. Quer dizer, eu quero caminhar no texto. Eu queria ter feito uma aplicação melhor do texto para depois colocar as minhas mazelas, as minhas limitações. Mas vamos voltar. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. A gente não pode esquecer disso. Irmãos, eu fico triste quando eu tenho que falar para casamento, para casal, que isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando Deus fala em aliança, é muito maior do que botar uma marquinha no C. Deus é Deus de aliança, não é isso aqui não. E Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Embora ele tinha uma aliança, ele não falou o seu nome para aqueles que ele tinha uma aliança. Irmão, você acha que Deus vai falar o seu nome para quem ele não tem aliança? Seja o faraó? O faraó mandou te perguntar quem que você é. Desculpe, irmãos, não interessa quem eu sou. É como se Deus estivesse dizendo. Irmãos, a gente vive num lugar de querer entender Deus. Se Deus não revelar e tal, eu preciso botar Deus numa maca, eu preciso de um bisturi, dissecar Deus, para eu entender Deus. Deus não está nesse lugar. Deus não veio em Jesus estabelecer uma igreja, uma denominação. Jesus não converteu e veio congregar numa igreja. Jesus é muito maior do que denominações, de que igrejas. Jesus é o único caminho nosso para Deus. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Mas um Deus que tem propósito de aliança. Um Deus que não esquece. A Bíblia fala, e Deus se lembrou, mas na realidade, irmãos, Deus não esquece. Deus só voltou no tempo de cumprir aquela aliança, aquela proposta, aquele projeto para com aquelas pessoas. Então, há um Deus de aliança, há um Deus que tem uma terra. Irmãos, quando Deus cria o homem, qual é o lugar que Deus almeja colocar o homem? Éden, lugar sobrenatural. Quando o homem quer sair do Éden, que ele peca, Deus prepara o que para ele? Uma terra que emana leite e mel, Canaã. E quando o homem ainda não entende essa terra, Deus prepara uma Canaã celestial. O projeto de Deus é sempre que a gente habite um lugar sobrenatural. Não dá para viver num lugar de guerra. Irmãos, a casa de Deus é casa de Deus. A nossa casa é lugar de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Credes em mim. Na casa de meu pai há muita morada.
Queridos, eu preciso entender a palavra. Há um Deus que ouve os seus filhos, está no texto. E Ele já nos chamava de filhos, filhos de Israel, os filhos daqueles eu tenho aliança. Deus tem prazer de deixar claro, olha, vocês precisam saber, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Irmão, se a gente não souber, Faraó não é Senhor, irmãos. Quando o Moisés fala assim, olha, ele é Senhor. Ou seja, gente, para de achar que a cebola que o Faraó dá é o projeto de Deus para nós. Não, ele não é o nosso Senhor. Porque a verdade é que a igreja hoje está vivendo o mundo, está contaminada do mundo, sendo escravizada pelo mundo, pelas mídias, pelo celular, pelas redes sociais. Pessoas deprimidas, doentes, feridas. O nosso Deus, Ele é Senhor. Verso 6. Porque vou tirá-los do serviço pesado, vou livrá-los da escravidão. O projeto de Deus é que nós sejamos livres. O projeto de Deus é que nós sejamos livres. Verso 7. Eu os tomarei por meu povo. Quando eu entendo que Ele é Senhor, Ele nos toma por seu povo. E serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês ainda aceitam a escravidão porque não sabem quem eu sou. E o Senhor está falando aqui nessa casa hoje, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ande comigo, eu sou o Senhor. Ande comigo, eu sou o Senhor. A esses que andam com o Senhor, Ele os toma pela mão. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei essa terra a vocês como herança. Eu sou. Eu sou. É desafiador livrar quem não entende quem está ou que está na escravidão. Tem muita gente que não sabe que está sendo escravo. Escravo de um consumismo, escravo de um estilo de vida, porque eu tenho que ter, eu tenho que alcançar, eu tenho que mostrar resultado. Verso 9, esse eu não li na abertura. Deixa eu ler com a Jacê, senão eu abandono ela, né, Jacê? Vamos participando nós dois aqui. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos. Meu Deus. Irmãos, a mensagem aqui hoje, nem todos dão ouvidos. Nem todos dão ouvidos. E eu vou voltar nessa fala no final do culto. Nem todos dão ouvido. Por isso que a gente vive na mesmice. Por isso que a gente fica rodando, perdido no deserto. Queridos, eu falei aqui 2 domingos atrás que eu quero trazer uma mensagem sobre deserto. E na nossa reunião de pastores, o pastor Ricardo me provocou mais um pouquinho. Ele falou 2 coisas de deserto lá que vai entrar no meu esboço. E eu vou comentar o que ele comentou. Quando Jesus inicia o seu ministério, quem o leva? Eu falei isso domingo passado. Quem o leva para ser tentado? Gabriel respondeu. Responde de novo, Gabriel. O Espírito Santo.
O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Mas Jesus passa esse momento, o ministério de Jesus acontece. Vamos dizer que Jesus está com uma revelação mais plena de tudo aquilo que Deus quer para ele. E quando ele entende as suas lutas, a sua agonia, seus momentos de dor, o que ele fazia? Ele ia ao deserto orar. Porque quando nós somos maduros, nós entramos no deserto para orar. Não é o Espírito Santo que nos leva mais, porque nós já aprendemos. E o deserto é um lugar de cristão. Não é um lugar de permanecer. O deserto é um lugar onde a gente não tem distração. É dependência. Se eu for explicar para alguém aqui, onde é que o João e a Jaci mora? Você vai virar aqui à direita, vai permanecer aqui reto, lá embaixo tem uma rotatória. Antes da rotatória, você vai virar a primeira esquerda, número 527, se não me engano. Ah, beleza. No deserto, não tem jeito de você direcionar ninguém. Deserto, você é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Porque os ventos toda hora mudam as dunas de areia, as marcas somem. Ou você anda na dependência do Espírito Santo, ou você morre lá. Então o deserto não permite distração. No deserto a gente não brinca de ser cristão, servos do Deus Altíssimo. Mas voltando, é desafiador livrar quem não entendeu a escravidão, quem não sabe que Deus é Senhor. É preciso saber que há um Senhor. Olha que interessante, Êxodo 7:4. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de juízo. Olha que coisa espetacular. Quem entrou no Egito? Quem entrou no Egito? E quem está saindo do Egito? Quando há crescimento, quando há entendimento daquilo que o Senhor é, que Deus é Senhor, muda tudo. Jaci 6:1, volta lá para mim. Êxodo 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó. É 6:1? Acho que eu estou errado. Deixa eu ver se a minha cola aqui está errada. É 2. É o verso, não, ele está certo. 6, só que o verso 2. Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Pode passar? Ah, não. É 2. Êxodo 2. Perdão, Jaci. Êxodo 2. Eu estou errado mesmo. Não, Êxodo 1. Desculpa que o erro é todo meu, tá? A culpa é minha. Êxodo, é porque eu não marquei no meu esboço, não. Êxodo 1:1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Quem entrou no Egito? Filhos, apenas filhos. É como se eu tenho aqui meu filho Vitor, só entrou filho. Ok? Versículo 7, Êxodo 1:7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, quando a gente sabe o nosso lugar, quando a gente entende o nosso lugar, nós não somos contaminados pelo lugar. A gente permanece no nosso lugar. E esse povo que entra filho, agora volta lá no Êxodo 7,
Fiz uma confusão terrível aí. Êxodo 7, 4. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair, isso é Deus falando, farei sair os meus exércitos. Irmãos, preste atenção. Nós somos filhos de Deus. Mas quando nós entendemos o processo, a gente sai forte. Exército é organizado. Exército tem estratégia. Exército permanece firme, tem estratégia. Estratégia de alcançar, estratégia de vencer, estratégia de não ser mais escravo, estratégia de blindar aqueles que não são um exército, que são filhos, que são crianças pequenas, que são velhos. É preciso entender o processo. É preciso que nessa etapa da nossa vida tenhamos aqui no nosso meio aqueles que são exércitos, aqueles que são fortes no Senhor, estão firmados no Senhor, para ajudar os mais velhos, as criancinhas, para que todos saiam da escravidão. Irmãos, nós não nascemos para ser escravo. Para a liberdade Cristo nos chamou. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Nós seremos livres. Como viver o processo de Deus? Se a igreja não vive e não entende os seus dias, quebrando princípios. Queridos, sem brincadeira, sem nenhuma sombra de dúvida, eu só trabalhei aqui até agora um contexto, um lugar de libertação, para que eu e você se mova, para que eu e você realmente se posicione. E eu quero começar a pregar agora. Eu quero começar a pregar agora. Eu fiz uma explanação. Eu te mostrei que há um projeto de Deus de eternidade, de um lugar de liberdade, de libertação. Agora eu quero fazer você chegar lá. Amém? Abra comigo em Mateus 5. Eu já sei, agora você vai ficar toda perdida aí, porque eu não vou ler. É todo o Sermão do Monte, não tem título essa Bíblia aí, né? Pois é. Você pode abrir para mim, Jaci, em Mateus 5:3. Esse aí eu vou ler. Eu vou ler até o 12. Mas antes, enquanto você se localiza aí, Mateus 5, versículo 1, geralmente vai ter um título em cima aí na sua Bíblia que chama Sermão do Monte. Se localizar aí, eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, porque ali não vai ter título, e eu queria muito que você se localizasse. Senão você vai falar assim, esse pastor é doido e herege. Não, não sou, irmãos. Amém? Você vai poder ler lá comigo, mas abra a sua Bíblia. Mateus 5. No versículo 1, então, a gente vai começar o Sermão do Monte. Eu vou ler 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos lhe aproximaram dele. Verso 2. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado ou felizes, né? Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí. Queridos, eu queria que a gente entendesse o cenário. Eu queria que você idealizasse esse lugar do Sermão do Monte. Jesus está sentado, há uma multidão com ele e ele começa a ensinar. Eu não vou ler todo o Sermão do Monte, senão eu vou ter que ler Mateus 5, 6 e 7. Mas eu vou te deixar um trabalho para casa. Você vai ler em casa. Mateus 5, 6 e 7. Quer dizer, esses 3 capítulos da Bíblia é um excelente resumo da palavra. Se você tivesse que jogar a sua Bíblia fora para não ser morto, arranca pelo menos essas páginas aí, dobra, enfia dentro da roupa da sua lingerie, dentro da sua cueca, esconde bem escondido para você não ficar sem ele. Porque isso precisa estar muito bem claro no nosso coração. Eu vou usar só os títulos, para a gente entender algumas coisas daquilo que Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. Então, Jesus vai falar sobre, primeira coisa, ser feliz. Bem-aventurado é o quê? Ser feliz. Irmãos, a gente precisa ser feliz. Nós não damos conta de viver uma vida sem alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa entender esse lugar. Então, Jesus começa a falar sobre aqueles que são felizes. E a alegria, a felicidade não são para aqueles que não têm problema. Felicidade é para aqueles que sabem acessar a felicidade. Alegria para aqueles que acessam essa alegria. E ele vai ensinando. E lá no verso 13, acompanha comigo, tem um título lá: Sal e Luz. Acharam aí? Sal e luz. Jesus está ensinando, ele falou que a gente precisa ser feliz. E ele fala: olha, vocês precisam entender que vocês são sal. É vocês que vão dar sabor a esse mundo. É vocês que são a luz desse mundo. Quando alguém está em treva, você chega, acabou a treva. Quando eu e você chegamos, puf, acabou. É luz. É restauração. Irmãos, um churrasco sem sal não dá para comer. Pode ser a melhor carne, a mais macia, não dá para comer. Mas sal demais, ninguém dá conta. Irmãos, nós somos chamados a andar na medida do outro. É um amor, é um respeito. Se eu tacar sal demais, a gente não vai aguentar comer. Então a gente vai na proporção do que o outro dá conta. Então a gente é chamado a ser sal e luz. Depois Jesus no verso 17 tem outro título aí. Se a sua Bíblia tiver algum outro título que a minha não tem, você pode levantar a mão. Pastor, se eu pulou um aí, minha tem isso. Participa comigo, dorme não. Ensino a respeito da lei, ou ensino a respeito da palavra. Irmãos, a gente precisa entender que eu preciso ser feliz, eu preciso ser sal e luz, e eu preciso entender que há algo que fundamenta tudo isso, e o lugar que essa palavra tem na nossa vida. Ai de nós, se a gente não viver isso, porque eu afirmo, verso 20, vai lá Jaci, verso 20, Mateus 5, 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder a de muitos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Irmãos, então, a lei, ela não me salva, mas ela me aponta o Cristo, ela me direciona a uma caminhada em Cristo. Amém? Então Jesus está ali discursando. Verso 21, ele vai falar a respeito de quê? Da ira.
Não é a ira de Deus, não. É sobre os nossos limites. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus está ensinando muitas coisas. Verso 27, tem um título lá. Qual é? Quem me ajuda aí? Adultério. 31 tem outro título. Divórcio. Então, bacana. 33 tem outro. Juramento. O casamento é um juramento? O casamento é um juramento. Então Jesus está falando sobre o quê? Sobre a vida familiar. Sobre o nosso relacionamento. E Ele vai trazer aqui ensinamentos. Ele vai falar da verdade da família, dessa verdadeira união. Então Jesus está ali ensinando várias coisas. E Ele vai pegando vários pontos. E não esqueça, Ele começou com felicidade ou alegria. Depois que Ele ensina sobre família, Ele vai falar a respeito do verso 38. Qual que é seu título aí? Vingança. 38, Jaci. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, isso aí é a lei. 39. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Irmãos, hoje me ligou uma pessoa. Eu falei lá em casa que eu não ia falar, mas o Espírito Santo me trouxe, então o que é para falar. Estava preparando a mensagem e me liga uma pessoa, eu não vou falar o nome dela porque eu acho desnecessário. Pessoa quase que chorando. Um DDD 17, lá de São Paulo. Pastor, eu estou passando necessidade. Separei da minha esposa e a minha vida virou um inferno. Sou crente, não consigo estar na igreja, tenho vivido problemas e problemas. Vim morar com a minha mãe, estou desempregado, falta de dinheiro. Procurei uma igreja aqui perto da casa da minha mãe, que eu vim aqui para perto dela, para ver se eu arrumava um emprego, porque eu não tenho mais a minha casa. E um pastor me prometeu que ele ia me ajudar e não fez nada. Foi lá, me chamou, mostrou até que ele gastou um monte de dinheiro lá na igreja, mas queria tentar me ajudar. Até agora ele não voltou aqui nem me ligou. E aí eu liguei para um aqui perto, me chamou de ladrão, de vagabundo, e falou que eu devia estar dentro de um presídio, provavelmente. E aí eu tentei e liguei para outro, pastor. E eu só fui xingado. E aí de repente, eu resolvi ligar para outro, fora do estado. E me caiu o senhor me ouviu. E eu ouvindo, irmãos. E, irmãos, pega no seu Espírito Santo. Não é sobre mim. Pega com o seu Espírito Santo. Pastor, eu preciso amanhã de R$29 para ir numa entrevista de emprego e eu não tenho. Comida minha mãe tem, que eu preciso só da passagem. Só pode me ajudar? Eu fiz um pix de um valor pouco maior para ele. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. A nossa justiça precisa exceder, irmãos. Se as pessoas não verem Cristo em nós, elas não vão ver mais ninguém. Mais ninguém. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, não é sobre eu ter. Não é sobre ser mais um bandido e um caloteiro. Isso não é problema meu. Aí printou tela da vaga de emprego, gravou um vídeo para mostrar que ele não estava no presídio.
Falei, não precisava você me mandar nada disso. Agora eu quero te pedir um vídeo. Vá a um culto hoje à noite. Esse vídeo você me alegra se você mandar. Vou ficar muito feliz de ver que você está numa igreja. E não vá lá por pessoas. Vai lá ouvir Deus. Deus quer falar com você. Irmãos, a gente precisa pensar o que o Espírito Santo quer fazer com cada um de nós. Então nós falamos de vingança no verso 38. Verso 43, qual que é o título aí? Amor ao inimigo. E no 6, primeiro, qual que é? Não ouvi. Esmola. Sim ou não? Irmãos, um cristão dá esmola. Irmãos, eu ando com dinheiro no bolso para ofertar para quem pede. Eu mudei meu conceito. Se chegar um Zé Droguinha para mim e me pedir o dinheiro, ele leva na hora. Na hora. Na hora. Porque não é meu. Já está separado na minha carteira. E eu peço a Deus, Senhor, é o Senhor que sustenta. Senhor, que ele seja impactado, não pelo dinheiro que ele recebeu, mas por algo novo na vida dele. Que eu e você precisamos entender. Nós temos um inimigo. Quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? O diabo. Irmãos, meu filho não é meu inimigo. Minha esposa não é minha inimiga. Os irmãos da igreja não são meu inimigo. Os irmãos da igreja que saíram até chateados comigo não são meus inimigos. Não são. Não são. Meu inimigo é outro, irmãos. Eu estou tentando te dar um pano de fundo do que é o Sermão do Monte. Mateus 6,5. Vão ler. Meu tempo está acabando. E quando orarem, não seja como os hipócritas. O que Jesus vai ensinar aí? Irmãos, quantas coisas Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Então, quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos pelos outros. Na verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai vê em secreto. Ele lhe dará a recompensa. Para que você entra no quarto? Para você ser visto. O Senhor espera que você entre no seu quarto para que Ele te veja. Orar na igreja é fácil demais, irmãos, e mesmo assim a gente ainda não vem. Então Jesus vai falar da oração. Irmãos, e não tem jeito de falar de oração sem falar de quê? De jejum. Verso 16, tem um título aí. Qual que é o título? O ensino a respeito do jejum é o meu título. Então Jesus agora, depois de ter ensinado a orar, ele vai ensinar a jejuar. Irmãos, a igreja precisa de orar. A igreja precisa jejuar. A gente faz isso. Verso 19. Tem um título aí. Tesouros no céu. Beleza. Verso 22. Tem um título aí. Não, 22. Luz e as trevas ou luz do corpo. Bate aí. As preocupações na minha é 25. Vai ter as preocupações, mas é 25. No 24 a minha tem os dois senhores. Ninguém pode servir ao dinheiro e a Deus. Então Jesus vai falar, depois que ele fala de jejum, no 19 ele vai falar sobre tesouros do céu. Irmãos, eu e você como igreja, nós podemos adquirir muitas coisas, é lícito, nós podemos planejar muita coisa. Mas o verdadeiro lugar que nós prosperamos é na eternidade, é no reino espiritual.
Buscai, pois, primeiro as minhas necessidades, e o reino do céu vai ser acrescentado. Não é isso que está na Bíblia? Buscai, pois, primeiro as minhas necessidades, e o reino do céu será acrescentado. Não é isso não, irmãos? Mas por que a gente faz o contrário? Buscai, pois, primeiro o reino, o resto é acrescentado. Então Jesus ensinou do jejum, do verdadeiro tesouro. E agora ele está falando da luz do corpo, verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Nós ensinamos no curso Aliança. Casal ora, joelhinho com joelhinho e olhinho com olhinho. Um olhando dentro do olho do outro. Isso é poderoso, irmãos. Os olhos são janela da alma. Janela da alma. Como a gente precisa manter esse lugar. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Irmãos, eu tenho o hábito de orar para as pessoas. Às vezes elas nem viu, nem estão sabendo. Quando eu pego numa mão, a primeira coisa que me vem à mente é: Senhor, abençoa essas mãos, que tudo que ela tocar vira ouro. Irmãos, a gente tem um poder de transformar as coisas. Há poder na nossa palavra. Aquilo que nós pegamos para fazer, irmãos, é poderoso. A gente precisa entender esse lugar de luz do corpo. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é comigo. Senhor, me capacita. Eu aproximo daquilo, eu vou em direção daquilo, crendo que Ele é comigo. Porque os meus olhos não me limitam. Tem tantas pessoas que ao verem as coisas, eu vou te dar um exemplo. Quando Davi vai lutar com Golias, não era sobre o que ele estava vendo, é sobre algo que ele aprendeu a enxergar na vida. Então não olhe para o tamanho do seu gigante, né? Cuidado com aonde você coloca o seu olhar e aquilo que você é capaz de fazer, porque nós temos um Senhor, a luz do corpo. Todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Se porém os seus olhos forem mau, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. Queridos, cuidado. Depois o 24 vai falar de servir dois senhores. O 25 vai falar de preocupações, né? Bota lá no 25, já sei. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Eu não vou ler tudo. Irmãos, Jesus já havia ensinado sobre o verdadeiro tesouro que a gente armazena no céu. E agora por que nós vamos inquietar? Sabe por que a gente inquieta com a vida financeira? Porque a gente faz o que não devia ter feito, compra o que não devia ter comprado, vive uma vida que não é uma simplicidade de Jesus. Não é, irmãos. Irmãos, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por elas. Quando você não tem gestão do seu dinheiro, você se torna escravo dele. Por isso que ele tinha acabado de ensinar sobre dois senhores. Nós arrumamos problema. Irmãos, geralmente 99,99% dos casamentos que eu vejo com problema, o maior problema começou no financeiro. Não tem um casamento saudável, um núcleo de amor, de respeito, vem as crises financeiras, desmorona tudo. O curso do CRAU, primeira, segunda folha do livro, primeira coisa que ele vai falar é de quê? Ah, porque tem um casal com problema financeiro. Pum, você já vai ver que não erra. Não erra. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Irmãos, eu não saio comprando trem sem um aval da Renata, não, e nem ela. Tem princípios, tem uma governança lá em casa. A gente tropeça em coisas porque nós
queremos tropeçar. Irmãos, depois que nós falamos de preocupação, vem aí o 7.1, aqui é o hábito de julgar os outros. Julgamento ao próximo. Então, Jesus chega no capítulo 7 e ele caminha para encerrar. E ele fala, olha, cuidado para não julgar os outros. Do mesmo jeito que você julgar, você será julgado. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse lugar, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a gente quebra princípios. A gente não entende. E aqui eu gosto demais, quando Jesus vai encerrar lá no verso 24. Ele ainda tem outras coisas aqui, né? Jesus encoraja a oração, de novo. Jesus fala de uma porta estreita. Jesus fala dos falsos profetas, pastores, falsos ensinos. E vai falar quem entra no reino do céu no 21. E como é que ele termina. Irmãos, eu acho que todo mundo aqui já me ouviu. Mas eu acho que eu nunca fui tão claro. Tão claro como hoje. O verso 24, ele vai falar sobre 2 fundamentos. Isso aqui ainda é o Sermão do Monte. Se você olhar o verso 28, tem um título aí. Qual é? 7:28. Não, gente, alguém aí tem um título aí, não? O fim do Sermão do Monte. Então o verso 28 e o 29 são os últimos versículos do Sermão do Monte. Eu vou dar um passo para trás no 24. Ou seja, presta atenção. Quando alguém está para morrer, agonizando lá no hospital, ele vai falar de conta para pagar? Ele vai falar de ter X dinheiro no banco? Ele vai falar de coisas realmente importantes. Então aquilo que está no final, normalmente é o mais importante. E ele quer chamar muita atenção com isso. Meu bem, estou morrendo aqui, meu bem. Fala para o Vitor que eu amo ele. Amor, eu te amo muito. Morreu. Porque são as últimas palavras. Então Jesus está aqui encerrando o Sermão do Monte. E ele vai falar, verso 24, aí eu quero ler. E aqui os crentes é ruim de interpretação de texto, que dirá do Espírito Santo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela família, tradução minha. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Volta no 24, já sei. Queridos, então Jesus falou de A a Z no Sermão do Monte. Jesus veio pautando sobre ser feliz, sobre família, casamento, vida de oração, jejum, falsos pastores, onde que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, falou tudo. E ele quer agora encerrar. E ele vai dizer, olha, eu preciso que vocês entendam algo agora. É preciso que vocês entendam isso. Se você entender isso aqui, cara, sua vida vai ser espetacular. Seus problemas todos serão resolvidos. Jesus deu um exemplo de 2 famílias. Uma família teve a sua casa que desabou, a outra família, sua casa não desabou. Por que uma família foi destruída e a outra não? Aquele que ouve a palavra e pratica. A base do evangelho é praticar. Se você não pratica a palavra, você só é um religioso. Aquele que pratica a palavra. Irmãos, amanhã, segunda-feira, é dia de praticar a palavra.
Terça-feira, dia de praticar a palavra. Quarta-feira, dia de praticar a palavra. Pastor, quando eu descer aquelas escadas, é hora de praticar a palavra. Praticar o quê? Volta no Sermão do Monte, vai lendo. Pratica, ame seu inimigo, ame os que te ofendem, jejue, ore, seja feliz mesmo na contenda, traga alegria para sua casa. Viva isso, faça com que as pessoas sejam felizes, dê a outra face. Se te pedir R$50, dá 100. Irmãos, ninguém vai resistir. Ninguém vai resistir. Irmãos, ser ouvinte e praticante. Eu falei que eu ia voltar lá no início da minha fala. Muitas pessoas falam assim, pois é, pastor, eu vou para a igreja, eu oro. Minha vida está um caos, pastor. É, está mesmo. O que você praticou da palavra? Quem você amou? Quem você perdoou? Quem você abençoou? Em quem você ofertou? Em quem você abraçou? Em quem você acolheu? O que você fez? Irmãos, nós vivemos hoje uma crise de gente olhando para o umbigo. É a minha vida, é o meu eu, o resto que se lasque. Irmãos, eu estou lendo um livro que faz até medo. Narcisismo na igreja. Narcisismo na liderança pastoral, meu Deus. A linha é muito tênue, muito fina. Um desafio, irmãos. Irmãos, a gente precisa pensar o que é ser livre. O Senhor nos chamou para viver uma liberdade. O Senhor nos chamou para viver uma liberdade. E Ele está pronto a ouvir os seus gemidos e os seus gritos. Mas se você não praticar, não faz diferença. Irmãos, qual foi a última vez que você falou do amor de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que alguém falou assim, eu vejo Cristo em você? Meu Deus, tem algo sobrenatural na sua vida que me contagia. Queridos, eu já atendi pessoas aqui na igreja. Pastor, eu não consigo ter uma experiência com o Espírito Santo pela vida do meu pai. Não faz sentido viver uma vida espiritual por causa do meu pai. Eu não quero ser crente igual meu pai, pastor. Não está mais conosco essas pessoas. Irmão, isso é grave. Isso é grave. E quando ela falou isso, eu tomei um susto. Eu tive um bloqueio, eu vou falar como psicanalista. Quando eu converti, entendi esse tal de orar em línguas. Tinha uma mulher que orava em línguas, que era uma coisa linda. Falei, meu Deus, coisa maravilhosa. Depois eu fiquei sabendo que essa mulher traía o marido dela à torta e direito. O marido dela não era crente. E aquilo me fez muita confusão. Meu Deus, como pode? Como pode uma mulher ser tão cheia de Deus, falar em línguas e fazer umas coisas que faz e viver essa vida? Irmãos, eu bloqueei. Eu tive uma dificuldade porque eu não quero experimentar uma vida espiritual de uma falsidade. Eu me recuei, fiquei com medo. Deixa eu falar para você, a sua referência é Cristo. Nós seguimos a Cristo. Cristo em você, esperança da glória. Irmãos, a gente precisa pensar, não é sobre encher uma igreja, mas é encher o céu. Estava conversando com o João lá na reinauguração lá, do estabelecimento da empresa deles, conversando com eles, e o João falando, pastor, teve uma moça que passou aqui, a gente começou a falar com ela, depois ela veio contar pra gente que ela estava batizando lá na Lagoinha, e o João contou isso cheio de vida. E se eu fosse um pastor egoísta, eu fazia, por que você não leva ela para a igreja, lá para Mariá? Irmãos, o importante é ela morar no céu. O importante é saber que ela está firme com Jesus. Mas quem que nós estamos levando para o céu? Quem que você está mudando? Irmão, nós entramos no Egito, filhos, mas nós saímos exércitos.
exército tem estratégia. Eu vou mudar a minha casa. Começa em minha responsabilidade. A partir de hoje vai ter alegria lá em casa. Eu vou jejuar na minha casa. Eu vou orar pela minha casa. Eu vou ensinar mais o meu filho e a minha esposa a orar. Não é sobre julgar e condenar, mas sobre amar e abraçar. Sobre ser. Feche seus olhos. Quais são os princípios que a gente tem quebrado como igreja? Quais são os valores que a igreja tem perdido? Quão distante nós estamos de uma vida com Deus? O que é ser filho de Deus? Religião não salva. Nossa religião não salva, nossa denominação não salva. Mas o Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Irmãos, nós precisamos nos mover neste lugar. Irmão, nós sabemos tantas coisas da Bíblia e nós não praticamos. Irmãos, pastora, ler a Bíblia é tão difícil. Leia o Sermão do Monte. Pastor, eu não entendi algumas coisas. Leia o Sermão do Monte. Pergunte para mim. Sente com alguém. Discuta o Sermão do Monte. Faça um culto doméstico. Conversem. Leiam junto. Irmão, nós precisamos voltar aos fundamentos. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa de atualização. O que ela ensina é amor, o que ela ensina é restauração. De Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus é amor, é levar esse homem a um lugar de liberdade, um lugar de não escravidão. O Senhor nos chamou para sermos livres, livres, livres. Há um processo de restauração. As coisas não são tão simples, é preciso começar a praticar. É preciso começar a praticar. Se, pois, atentamente você ouvir a minha voz, ouça a voz do Senhor. O profeta Isaías vai dizer, não lembro se é Isaías 21, há uma voz que fala atrás de você. Se atente a ela, andai nesse caminho. O Espírito Santo quer governar a sua vida, quer direcionar a sua vida. Queridos, nós fomos chamados a uma vida de restauração, a uma vida de libertação, a uma vida de renovo, a uma vida de graça. Queridos, o que nós fazemos com a igreja do Senhor? Porque não oramos? Por que não frequentamos a casa do Pai? Irmãos, não a igreja Moriá, mas a igreja como um todo, como os cultos são esvaziados. Irmãos, nós não vamos fazer aqui, tirar o lugar do Cristo. Nós não vamos colocar vassoura de fogo. Nós não vamos colocar lenço ungido. Nós não vamos ficar aqui ungindo chave. Nós não vamos dar lugar a nenhuma coisa que não seja a palavra. Mas tem gente lá fora perecendo. Tem famílias sendo destruídas dentro e fora da igreja. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, seja aqui sobre este lugar. Pai, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, Pai, que possam, ó Deus, entender a Tua mensagem, Pai, que possam, ó Deus, se movimentar, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai, entendendo aquilo que o Senhor tem feito e ministrado nessa casa. Senhor, eu coloquei as minhas limitações, enquanto ser, enquanto pastor, enquanto homem limitado que sou, dependente do Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor sabe quanto é desafiador
Senhor, libertar quem não quer ser liberto, salvar quem não quer ser salvo. Quando Moisés chega para aquele povo era incrédulo, aquele povo não conseguia ouvir e entender, Pai, mas o Senhor trouxe graça, Pai, o Senhor ali, Pai, promoveu coisas, ó Deus, que aquelas pessoas se moveram, ó Deus, ó Pai, mas aqui nós temos o Teu Espírito Santo, que sonda coração, que sonda mente, Pai, nós temos aqui a Tua Palavra, que penetra, Deus, ao ponto de separar junta e medulas e entendimento do homem, há um posicionamento, há um crescimento, Senhor. Pai, derrama, Senhor, aqui uma porção especial essa noite, para aqueles que foram feridos, ó Deus, pela estrutura da religião. Pai, encontrem, ó Deus, graça e restauração. Pai, aqueles que foram feridos nos lares, Pai, sejam curados e restaurados. Pai, prepara um lugar de perdão, de restauração. Oh, Pai, venha fazer, ó Deus, aquilo novo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor ainda salva, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. Pai, a nossa palavra fala que o Senhor é o mesmo hoje e será para sempre, e nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, venha de encontro, Senhor, a cada vida, preparando, renovando, restaurando, em nome de Jesus, em nome de Jesus.